A estátua do deus Dagon foi encontrada de cara no chão diante da arca do Senhor. O que aconteceu depois mudou a vida dos filisteus. Um poderoso exército vence uma batalha, captura o objeto mais sagrado do inimigo e o leva como troféu para o templo do seu Deus. Parece o final perfeito, certo? Uma vitória total. Mas e se, no dia seguinte, a estátua desse Deus fosse encontrada de joelhos, prostrada diante da arca do Senhor? Essa história incrível não é ficção, tá na Bíblia, no livro de 1 Samuel. Os filisteus, depois de uma grande vitória contra Israel, levaram a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus, e a colocaram no templo de Dagon, o principal deus deles, na cidade de Asdod. Era uma declaração de poder. Nosso Deus é mais forte. Só que algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, os sacerdotes filisteus entraram no templo e encontraram a estátua de Dagon caída, com o rosto no chão, bem na frente da Arca da Aliança. Que estranho, né? Eles pensaram que talvez tivesse sido um acidente, um tremor, sei lá. Então, com muito esforço, levantaram a pesada estátua e a colocaram de volta no seu lugar. Mas a história não termina aí. Na outra manhã, a cena se repetiu, mas de uma forma muito mais dramática. A estátua de Dagon não estava apenas caída diante da arca. Desta vez, sua cabeça e as duas mãos estavam quebradas, jogadas na soleira da porta. Apenas o tronco da estátua permaneceu intacto. A mensagem era clara e assustadora. Não havia espaço para dois senhores naquele lugar. Esse episódio é uma demonstração impressionante da soberania do Deus de Israel. Os filisteus achavam que tinham capturado Deus, mas na verdade era a presença de Deus que estava julgando os ídolos deles. A suposta vitória filisteia se transformou em uma humilhação pública para o Deus em quem confiavam. O troféu de guerra se tornou uma ameaça dentro de casa, e as consequências não foram apenas para a estátua. A Bíblia conta que uma praga terrível atingiu o povo de Asdod. Tumores dolorosos começaram a aparecer nas pessoas e o pânico se espalhou pela cidade. Eles perceberam que a presença da arca não era uma bênção para eles, mas uma maldição. Desesperados, os líderes filisteus decidiram enviar a arca para outra cidade, Gate. Mas adivinha? A mesma praga e o mesmo pavor seguiram a arca para lá. Eles tentaram de tudo, moveram a arca de cidade em cidade, mas o resultado era sempre o mesmo: caos, doença e morte. O que eles pensavam ser um símbolo de poder capturado se revelou ser um poder que eles não podiam controlar. Eles estavam tentando lidar com o sagrado de uma forma profana, e as consequências foram devastadoras. Essa narrativa nos ensina tanto sobre a santidade e o poder de Deus. Não se trata apenas de uma disputa entre deuses de pedra e o Deus vivo. É sobre a realidade de que a presença de Deus é poderosa e transformadora. Ela não pode ser domesticada, manipulada ou colocada em uma prateleira como um troféu qualquer. Muitos debatem se isso foi um milagre literal ou uma história simbólica. Mas de qualquer forma, a mensagem é poderosa. Ela nos desafia a pensar: quais são os ídolos em nossa vida hoje? Aquelas coisas que colocamos em um pedestal, talvez até acima de Deus? Pode ser carreira, dinheiro, status, ou até mesmo nossas próprias ideias. A história de Dagon nos lembra que, diante da verdadeira presença de Deus, tudo o que é falso e vazio eventualmente se quebra. No final, depois de 7 meses de sofrimento, os filisteus, aconselhados por seus próprios sacerdotes e adivinhos, decidiram devolver a Arca da Aliança para Israel, junto com uma oferta de culpa. Eles aprenderam da maneira mais difícil que o Deus de Israel não é um Deus local, mas o Senhor de toda a terra. Essa história é um convite para refletirmos sobre o lugar que Deus ocupa em nossas vidas. Ele é apenas um amuleto que usamos quando precisamos, ou ele é o Rei soberano a quem nos prostramos com reverência e temor? A queda de Dagon é um lembrete eterno. Só existe um trono, e ele pertence a Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão profunda sobre um dos eventos mais marcantes da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!